futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro deu forma final à composição dos seus ministérios. Ele havia prometido que seriam 15. Durante a campanha, repetiu essa afirmação. Mas como tantos outros fatos sobre os quais ele mentiu e ou escondeu, essa virou mais uma das suas fake news. O número de ministérios vai ficar em 22, 7 a mais do que o que ele havia prometido. E entre essas 2 dezenas de pastas, não haverá mais o Ministério do Trabalho, um órgão criado há 88 anos para assegurar uma parte extremamente sensível no nosso direito social e que vai ser extinto por uma canetada do presidente eleito. Em mais um recuo de sua parte, Bolsonaro anuncia que vai acabar com o ministério que ele havia assegurado manter. Áreas importantíssimas do Ministério do Trabalho, criado por Getúlio Vargas em 1930, serão distribuídas por outras pastas, trazendo prejuízos imensos às funções institucionais e à própria interligação desses setores que estarão agindo separadamente a partir do dia 1º de janeiro. É uma medida desastrosa para um país que amarga hoje 27 milhões de desempregados e subocupados. A área responsável pela emissão de registros sindicais vai para a alçada do Ministério da Justiça, do juiz exonerado Sérgio Moro, indicando um viés preocupante de subordinar atividades relativas ao sindicalismo a uma jurisdição policial. Eu espero, sinceramente, que não seja mais um passo na criminalização dos movimentos sociais e na liberdade de organização, que é uma viva vontade desse pessoal. Outro indicativo muito ruim vem com o direcionamento que está sendo dado aos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, recursos da ordem de quase R$1 trilhão que estão sendo colocados sob a gestão do Ministério da Economia. Ou seja, vão meter a mão no dinheiro dos trabalhadores para fazer novos acenos ao mercado? É o que nós perguntamos. O patrimônio dos trabalhadores é intocável, não pode ser utilizado para manobras fiscais, manobras que serão realizadas por um ministro, ele próprio, sob investigação. Então, é uma reforma danosa, porque foi pautada por interesses ideológicos no que tange aos sindicatos e econômicos em relação a essa vontade de passar nos cobres o dinheiro dos trabalhadores. É por isso que áreas consideradas menos importantes por esse futuro governo de pensamento estreito, áreas como a da economia solidária e o próprio Sistema Nacional de Emprego, o SINE, ainda não têm destinos definidos. Essa extinção do Ministério do Trabalho está em consonância com todo o projeto já iniciado no Brasil por Temer e que será aprofundado orgulhosamente pelo presidente eleito a partir do ano que vem. Eles fizeram aprovar a terceirização irrestrita, que acabou com as atividades fim e a especialidade no emprego. Eles fizeram aprovar
a reforma trabalhista, que alterou mais de 100 dispositivos da CLT, retirando direitos do trabalhador e precarizando as relações laborais. Agora, eles extinguem o Ministério do Trabalho. Não duvidem que proximamente acabem também com a Justiça do Trabalho. Estão metendo fim a anos de conquistas históricas e lançando os trabalhadores, a parte mais fraca dessa relação econômica, ao completo desalento, ao desamparo legal total. Jovens que começam a entrar no mercado e as gerações que os sucederão não terão a proteção necessária do Estado para evitar o uso abusivo da sua força de trabalho. É a volta ao período da Revolução Industrial e, em alguns casos, aos próprios anos da escravidão. Isso porque a extinção do Ministério do Trabalho levará também a uma profunda interferência nas áreas de combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, já severamente prejudicadas por medidas de Temer, em favor dos interesses espúrios da bancada ruralista, bancada essa que vai comandar o Ministério da Agricultura de Bolsonaro. Então, temos aí uma rede muito bem articulada, uma engrenagem montada cuidadosamente para esmagar os pobres com a finalidade de aumentar o lucro dos ricos. Estamos na contramão do mundo, rasgando textos internacionais de proteção ao direito social, dos quais fomos signatários junto à Organização Internacional do Trabalho. Essa, aliás, tem sido a tônica de Bolsonaro, o desrespeito total aos tratados internacionais que ele vai negando um a um, assim como fez com o assinado com a Organização Pan-Americana de Saúde, que garantiu o mais médicos ao país e agora, dada a ruptura, nos joga no completo caos. Não demora, o Brasil estará submetido, senhor presidente, a uma série de sanções internacionais por desrespeito aos princípios básicos da dignidade humana. Assim como outras ações de Bolsonaro, essa extinção do Ministério do Trabalho será, enfim, desastrosa para o nosso povo, mas certamente muito lucrativa para o empresariado, a quem o presidente eleito bate continência todos os dias. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.